Olá! Nessa aula vamos continuar o percurso pelo texto bíblico. Eu quero focar na quarta parada. Identifique e aponte o problema, a graça e a missão no texto. Uma vez que o texto bíblico foi escolhido e delimitado corretamente, que foi estudado em seus contextos e a estrutura foi esboçada, precisamos identificar de forma clara quais são as verdades bíblicas e teológicas do problema, da graça e da missão, presentes no texto bíblico ou presentes no contexto. Nosso objetivo nessa tarefa estratégica é interpretarmos corretamente as verdades bíblicas e teológicas do problema, graça e missão, presentes no texto ou em seus contextos, e declararmos essas interpretações através de afirmações teológicas propositivas, que serão frases focos para o nosso sermão posteriormente. Algumas perguntas podem nos ajudar à interpretação do problema, a graça e a missão, e elaborarmos proposições teológicas. Quando você for identificar o problema e elaborar esta frase, foco, essa proposição, você pode fazer algumas perguntas para te ajudar nesse processo. Por exemplo, o que há de intrigante nesse texto? Que questões ele suscita? 2. O que o texto revela sobre a natureza humana caída? A terceira pergunta, o que isso nos diz sobre quem somos e quem é Deus? Qual é o conflito no texto que afeta o relacionamento com Deus e com o próximo? Qual é o julgamento de Deus? Indique que lei, ou que condenação, ou qual que é a falha humana? E aí sim, que frase propositiva melhor expressa o problema na passagem? Uma vez que você conseguir, em uma frase, expressar propositivamente qual é o problema, você fechou com essa parte. Para interpretar a graça, nós podemos fazer algumas perguntas. Que ação de esperança Deus está realizando no texto? Que ação de esperança Deus está realizando por trás do texto e em eventos mais amplos e relacionados com o texto? Quais verbos melhores capturam a ação de Deus nesse texto? O que o texto fala sobre o amor de Deus? Que frase propositiva, tendo Deus como sujeito, melhor estabelece o tema, ou seja, a ideia central da passagem, e que aponta o que Deus está fazendo no texto, ou seja, a graça. Para interpretar também a missão, nós podemos fazer as seguintes perguntas ao texto. Quais mudanças são demandadas da humanidade? O que o texto nos pede a acreditar e confiar? O que o texto nos pede a fazer? Que capacitação ou mudança o texto sugere que Deus pode realizar? Que capacitação ou mudança Deus pode realizar na história maior a qual o texto pertence? Diga como você se sente em relação a esse texto, quais emoções ele evoca. E aí, qual frase propositiva melhor aponta a missão neste texto? Uma vez que as três frases propositivas apontando a sua interpretação do problema, graça e missão estiverem prontas, precisamos concluir essa tarefa fazendo uma interpretação teológica cristocêntrica da ideia central refletida na frase que apontou a graça. Essa interpretação nos ajudará no movimento cristocêntrico do sermão. E para você fazer uma interpretação cristocêntrica daquela frase que expressa a graça, você pode fazer mais perguntas. E eu estou só apenas sugerindo as perguntas que você pode fazer. Então, perguntas que podemos fazer para entender melhor a graça no texto à luz do Evangelho. Por exemplo, que ensino ou doutrina da igreja corresponde mais de perto ao tema, ou à graça? Que aspecto dessa doutrina se relaciona mais de perto com a graça? O que o texto diz, ou implica, ou antecipa, ou ecoa sobre outras grandes histórias bíblicas? Como isso pode se conectar à cruz, ressurreição, ascensão ou Pentecostes, ou seja, ao coração do Evangelho? Como o fato da ressurreição afeta ou altera a importância desse texto? E como que aquilo que Deus está fazendo nesse texto ou contexto pode ser visto naquilo que Jesus fez em seu ministério? Respondidas essas perguntas, chegamos nesse ponto da jornada com uma boa interpretação das verdades bíblicas e teológicas do texto.
bem como sua relação com o Evangelho, e que nos ajudará a preparar um sermão cristocêntrico. Agora precisamos pensar nas aplicações correspondentes. Para isso, precisamos realizar a quinta parada da jornada, que é: identifique o problema, a graça e a missão no sermão, ou no contexto para o qual nós vamos pregar. Um sermão sem uma boa aplicação, como eu disse, não passa de mera coleção de informações. As informações podem até ser relevantes, mas se o pregador não as torná-las práticas, o sermão não alcançará o seu objetivo. Por isso, o papel do pregador é tornar essas verdades bíblicas e teológicas já identificadas e já declaradas na parada 4, né, pertinentes aos seus ouvintes contemporâneos. Aplicando o problema do sermão, nós vamos dar a razão do sermão. Uma vez que as frases propositivas que revelam o problema, a graça e a missão no texto ou no contexto bíblico estiverem prontas, nós devemos transpor aquele abismo histórico-cultural que existe entre o mundo bíblico e o nosso mundo contemporâneo, para que as aplicações dessas verdades bíblicas se tornem relevantes aos nossos ouvintes. E as próprias frases propositivas do problema, da graça e da missão no texto bíblico servem como pontes hermenêuticas entre o passado e o presente. Sabe por quê? Pois, como eu já disse, né, anteriormente, nas outras aulas, apesar de existir um abismo cultural, social, linguístico, geográfico entre o mundo antigo e o mundo contemporâneo, apesar desses costumes serem diferentes, apesar do tempo ser outro, a natureza humana e a natureza de Deus continuam sendo as mesmas, ontem, hoje e sempre. Assim, quando nós identificamos o problema no mundo bíblico, que diz respeito à natureza humana caída, facilmente encontraremos uma correlação desse mesmo tipo de problema ao nosso redor. Por exemplo, a falta de misericórdia, que a gente pode encontrar em um texto bíblico, ou o ódio, que a gente pode encontrar em outro, ou a vingança, o medo, a discriminação, o preconceito, ou a injustiça, que encontramos em textos no mundo bíblico que diz respeito à natureza humana, esses problemas continuam presentes na nossa sociedade ainda hoje, e mesmo dentro das nossas comunidades para as quais pregamos. Dessa forma, quando identificamos um problema aqui, igual ao problema do texto bíblico, estamos fazendo um sermão expositivo e bíblico. Da mesma forma, quando identificamos a graça nas ações de Deus no texto bíblico, a graça no texto bíblico revela os atributos de Deus, revela a natureza de Deus, como o amor de Deus, a benignidade, o perdão, a justiça. E todas essas ações de Deus no passado, que revelam os seus atributos, estão presentes no nosso dia a dia, pois Deus continua agindo hoje, perdoando, transformando, curando, promovendo mudanças, restaurando a dignidade do ser humano. Então, quando nós identificamos estas mesmas ações de Deus hoje, as mesmas que identificamos no texto bíblico, identificamos hoje, nós tornamos a nossa aplicação da graça uma expressão daquilo que o texto está ensinando. Por fim, esse processo de correlação se repete com a missão. Aquilo que era esperado dos primeiros destinatários do texto bíblico, as atitudes corretivas, o engajamento naquilo que estavam aprendendo, que era esperado no passado, é esperado também diante dos nossos ouvintes. É esperado do nosso próprio contexto. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que nós aplicamos os 5 primeiros passos dessa jornada no texto de Marcos 10, na história da cura do cego Bartimeu. De forma bem sucinta, a nossa interpretação e aplicação desse texto seria algo assim. Problema no texto bíblico. Os seguidores de Jesus, no caminho para Jerusalém, não demonstram compaixão por Bartimeu e seu sofrimento. A graça no texto bíblico. Mas Jesus, movido por uma grande compaixão, ao escutar o cego clamar pelo seu nome, restaura completamente a vida de Bartimeu. E a missão no texto bíblico, deixando claro para os seus discípulos que eles também devem agir com compaixão diante dos aflitos. Problema, graça e missão nessa passagem bíblica. E como que elas se aplicam no nosso contexto? Nós fazemos a correlação, né?
Hoje, muitos cristãos também não demonstram compaixão para com os aflitos. Problema no mundo atual. Né? Aplicação do problema, mas aplicação da graça. Mas Jesus, movido de compaixão, continua ouvindo o clamor do necessitado e restaurando a vida dos aflitos, daqueles que clamam pelo seu nome. E a missão? Deixando claro para nós que devemos ter compaixão dos aflitos, assim como Jesus teve de Bartimeu. E dá para fazer no movimento cristocêntrico, né? Porque o que isso tem a ver com a cruz, com o evangelho? A cura de Bartimeu revela a misericórdia de Deus pelo ser humano. Uma misericórdia capaz de entender a dor e o sofrimento de uma pessoa que é excluída socialmente, que é excluída espiritualmente e que carrega no corpo as marcas do pecado, da queda. Em última instância, todo ser humano carrega consigo as marcas da queda, que gerou uma limitação física, porque a morte é verdadeira, é real, uma limitação social, espiritual. O que Jesus fez com Bartimeu é uma pequena amostra do que ele vai fazer, está fazendo com todos aqueles que creem em seu nome. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a consumação do plano redentivo de Deus. É ali que Deus demonstra a sua misericórdia para conosco. Na cruz, Jesus redimiu o mundo, inclusive o ser humano. Isso significa o fim da maldição do pecado e a esperança de que todos os que creem em Jesus Cristo experimentem uma cura completa e eterna. É claro que o texto bíblico traz muito mais detalhes. Eu estou dando só um exemplo de como olhar para o texto bíblico e enxergar problema, graça e missão no texto bíblico e problema, graça e missão no nosso contexto, para que a gente possa construir o sermão. Né? Esse é um bom começo para direcionar nossos estudos. A partir de uma visão clara do texto, nós podemos nos aprofundar agora em como explicar, em como aplicar essas verdades bíblicas, em como torná-las mais pertinentes. Né? Como a gente pode explicar e aplicar a passagem bíblica em nossa vida e na vida daqueles que temos o privilégio de pregar. Nas próximas aulas nós vamos dar sequência nessa jornada.